Fala aí, gente, tudo certo? Bora falar um pouquinho do Santos aqui. Na manhã desta terça-feira, véspera de jogo, o time treina agora pela manhã, viaja com novidades, duas novidades entre os relacionados, né? Uma delas, possível estreia do Youssoufa. E a gente vai bater um papinho sobre o time do Santos. Eu quero falar também sobre alguns, vamos colocar assim, eventos que estão acontecendo envolvendo o Santos, em debates esportivos, em discussões, né, com relação ao trabalho do Fábio Carille. E assim, sempre sobra para a imprensa de Santos. É impressionante, a imprensa de Santos é a culpada de tudo isso, né? A imprensa de Santos é uma merda, deve ser uma merda, né? A que cobre o Santos, não é nem a de Santos. Se bem que falam muito da de Santos, mas eu quero falar sobre isso também. Peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like e comente bastante, tá? Com relação ao time, vamos lá, o que o Carille treinou, até porque hoje ele vai fazer um treino muito rápido, que o time viaja já no começo da tarde lá para o leste de Santa Catarina. Já tive algumas boas vezes lá quando eu estava na Globo, cobrindo os jogos do Santos contra a Chapecoense. É longe pra caramba, calor e tudo mais, tá? Os três estão fora, Escobar, Gil e o Pituca, suspenso. Schmidt volta, Sandri está recuperado, ok, vai jogar. Na lateral esquerda, existe uma dúvida, mas o Rodrigo Ferreira pode ser o escolhido, tá? Pode jogar improvisado ali, jogador que segura um pouquinho mais, que até compõe como terceiro zagueiro. E na direita o Sherman continua. Na zaga é bem capaz que o Jair não seja o escolhido para substituir o Gil, o que seria o natural. O João Basso, né, pegando pelas palavras do técnico Fábio Carille, que na primeira linha de 4 ele não gostaria de ter dois garotos e tal, né? Como ele escolheu contra o Mirassol, que é um time muito melhor treinado que o Santos. Talvez ele mantenha essa postura. Eu não sei, ele não é muito de critérios, né? Mas a culpa é da imprensa de quem cobre o Santos. Porra, a culpa, o Carille não tem critérios e a culpa é nossa. Mas tudo bem, vamos lá. Então ele pode colocar o João Basso com o Luan Pérez e o Jair ficar no banco. E dali pra frente é o mesmo de sempre, Schmidt, Sandri no lugar do Pituca e o Juliano, né? O mestre das palavras Juliano. Aí na direita o William, na esquerda o Guilherme e o Wendel Silva mais centralizado. As novidades são o Alex vai pro banco, o zagueiro voltou a ser relacionado, ele tá levando 4 zagueiros para Santa Catarina. E o Youssoufa Nrié, o gambiano, vai pro banco pela primeira vez. Viriasse continua de fora, né? O Youssoufa vai para o banco pela primeira vez. Se vai estrear ou não, a gente não sabe. Depende do mestre Fábio Carille de colocá-lo ou não no segundo tempo. Assim que o Pedrinho ficou fora da relação dos atacantes. Sobre o Pedrinho fica fora e o Youssoufa foi relacionado. Não sei se para atender algumas expectativas, para não dizer que nunca relacionou ou tal, mas foi. Se vai ser aproveitado ou não, se vai ser mais um Patrick da vida ou não, a gente não sabe, tá? E é isso. Cara, eu não sei, vocês concordam que quem cobre o Santos pega muito no pé do Carille em relação a críticas? Aqui eu posso falar, assim, existe uma grande diferença. Quando eu estou com o microfone dos locais onde eu trabalho, eu sou repórter, então eu pergunto, eu informo. Eu tenho esse canal com vocês, o Isso da Santos, o Isso da Santos Debate, pra gente falar como torcedor, pra gente abrir espaços que a mídia convencional não abre, né? Que é um espaço maior para o Santos, com 2, 3 conteúdos por dia em cada canal aqui você acompanha, né? Com a possibilidade de você comentar aqui embaixo, a gente não trava comentário, mesmo aqueles que xingam, a gente deixa, tá aqui, né? Isso é um espaço democrático para o Santista. O Santista se encontrou dentro dos jornalistas e criadores de conteúdo que falam do nicho Santos Futebol Clube. Porque senão, você ia ouvir só 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio do teu clube, né, por dia na mídia convencional. E olhe lá, quando tivesse crise ou quando tiver pra subir. Porque se não, estiver no meio de tabela, esquece, eu te mando pra puta que pariu, não tô nem aí pra você. Mas o debate a imprensa de Santos, eles falam de Santos, né? Ou a imprensa santista, ou que cobre o Santos, né? Já segregando, olha só, segregando, há uma divisão aí. Como se o torcedor do Santos em Santos não fosse torcedor do Santos, da mesma forma que o torcedor do Santos é na capital. Eu não entendo essas coisas, mas tudo bem, né? Convivi com isso a minha vida toda. Combati isso minha vida toda. E combatendo isso e cobrindo o Santos, eu fiz 3 Copas do Mundo, né?
enfim, por empresas muito sérias. Como eu trabalho em empresas sérias também. Continuo minha carreira para sustentar minha família. Assim, eu não sustento minha família com o YouTube. O YouTube aqui é o meu espaço de desabafar, cara. Entendeu? Mas eu fico meio puto com essas coisas, cara. Dos caras criticando assim, a imprensa de Santos. A imprensa que cobre o Santos quer derrubar o Fábio Carille. Porra, gente. É assim, é sério. Criticar o técnico não pode mais. É muito fácil meter a bunda na porra da cadeira e ficar no ar-condicionado falando um monte de merda, mas não encontra com o torcedor na rua. Como eu tô gravando agora na rua. Eu encontro com o torcedor. O Carille mente quando ele fala que o torcedor dá apoio pra ele. Só se ele encontra outros torcedores. Deve ser de outras equipes. Que falam, isso aí, Carille, continua assim, hein, tá, falta pouco, tal. Porque não estão nem aí pro Santos, estão cagando pro Santos. Então, os que eu encontro aqui na Vila, né, não são fãs do trabalho do Carille. Não é que não são fãs, não estão gostando. E eu acho que perceberam as contradições dentro de um trabalho, de uma temporada toda, do Fábio Carille. A ausência de alternativas para mudar alguma coisa. A firmeza nas convicções que não dão certo dentro da Série B. A ausência da humildade de reconhecer que erra. Erra na escolha de contratações, erra na escolha do banco, às vezes erra na escolha do time titular. Erra ao não dar atenção para a base, e não sou eu só que estou falando isso, cara. Eu conversei uma vez aqui no canal com o Mimi, ex-conselheiro do Santos, que é um cara que acompanha a base, o Vander acompanha a base. Cara, é assim, é um absurdo o que o Carille faz com a base do Santos, mas aí a gente quer derrubar o Carille. Cara, eu pouco tô me fudendo se o Carille vai... Ele só tem a obrigação de subir o Santos. É subir o Santos, acabou. Cara... Pouco me fodo pro Carille, pelo que ele pensa, se ele saiu correndo, fugindo da torcida, se não saiu correndo. Eu não tô nem aí, cara. Sabe, eu penso na instituição, porque as pessoas passam, o clube fica. Olha lá, foram 3 anos das pessoas passando, falando é isso, aquilo, tal, Libertadores, tal, e o Santos caiu. Então a preocupação do santista hoje é evitar que esse filme se repita. O torcedor do Santos está machucado, o torcedor do Santos não aprova as atitudes do Carille, não aprova. O torcedor do Santos tolera o Carille, vai tolerar. A corda rompeu da confiança que existia no técnico quando ele recebeu a proposta do Corinthians, estava esperando o Corinthians pagar a multa. Só que o Corinthians não paga ninguém. E aí foi ali que ele se estrepou. O Corinthians não pagou o Mateuzinho, não paga ninguém o Corinthians. Olha só. E o Carille se estrepou nessa, porque confiou no presidente do rival. Ele ia embora, gente. Ele ia embora. E aí? Não conseguiu falar, se posicionar para a torcida do time que paga o salário dele, né, que acreditou no projeto, que acreditou nele no projeto, se sim ou não, se ele ia sair ou não, deixou no ar, fala com o meu empresário. A gente lembra das contradições, a gente lembra da caminhada do Carille, a gente tem informações lá de dentro, de que o Carille não é unanimidade, nunca foi, e piorou ainda depois desse episódio do Corinthians. Se tolera o Carille hoje no Santos. Tanto é que ele não vai ficar para o ano que vem. O Santos já conversou com 3 técnicos, eu falei já, Sampaoli, com o Antônio Oliveira e com o Cuca. O Sampaoli agora tem proposta do Genoa, será que ele vai? Não sei, os caras vão montar um time que ele quer, vão contratar no fim do ano do jeito que ele quer. O Sampaoli, se pesar o dinheiro, ele vai. Se não, se pesar o projeto, é capaz dele ficar no Santos, dele aceitar. O Santos está esperando acabar a Série B para efetivamente fazer uma proposta ao Sampaoli, trabalhando o Cuca paralelamente a isso. E também o Antônio Oliveira, não vou mentir para vocês. E desses 3, o que eu acho que menos combina com o Santos, ou com o momento que o Santos vai viver na Série A, é o Antônio Oliveira, que já passou por aqui como auxiliar do Gesualdo, né? Mas o Santos conversou com esses 3. Então o Santos sabe que vai chegar ao fim o casamento do Carille. Esse negócio de que, tá vendo, o Santos ia estar pagando multa até agora pro Carille, será? Não ia. O Santos se portou muito bem na situação. O Santos só não confia, a diretoria do Santos só não vai falar para vocês, mas eu falo, ela não confia no Fábio Carille. Não confia. Foram dadas várias sugestões e nenhuma delas, ou a grande maioria, não foi atendida pelo Fábio Carille. Então não é a imprensa que quer derrubar o Carille. O Carille está cavando a própria saída dele. Ninguém é bobo aqui, cara. E outra coisa, perguntem a setoristas do Corinthians como era o Carille lá. Perguntem, vejam se eles aprovam o comportamento do Carille. O Carille falou, uma semana antes dele ir para a Arábia, que nenhum caminhão de dinheiro tirava ele do Corinthians. E ele foi. Cara,
Assim, quem bate esquece, quem apanha não esquece, irmão. É assim, então não adianta falar da imprensa de Santos ou a imprensa de São Paulo. Não existe, é uma coisa só. E ainda bem que tem o YouTube pra gente poder desabafar junto. Você no comentário e eu aqui. Porque eu tô de saco cheio de ter que ficar, sabe? Quando a gente fala aqui, ó, o Carille tem risco de cair, é porque a gente tem informação. Quando eu venho aqui e opino sobre Miguelito, entendendo que o Carille merecia uma justa causa por não utilizar o Miguelito, porque os critérios que ele usa para argumentar o não aproveitamento do Miguelito são pífios. São de uma pessoa que não conhece o Santos e nem tem o menor interesse em conhecer. Então, gente, vamos com calma aí, rapaziada, porque assim, né? Tem gente que é maldosa, vem aqui no comentário e fala assim: ah, cara, você tá falando, mas quando você tava lá, você não fez a pergunta do Miguelito, né? Pô, você tava lá e... Eu falei, porra, quando eu tô pela Transamérica, eu tenho que fazer até a terceira pergunta, porque lá existe um plano comercial para ser pago. Então, a gente escuta 3 respostas do técnico, né, do pós-jogo, e depois eu tenho que sair da sala de imprensa para poder dar destaque final, esperar o break terminar, continuar o debate e tal, e eu nem fico na sala de imprensa porque senão atrapalha o andamento da coletiva, o trabalho dos companheiros. E aí a pergunta foi feita, foi a segunda, você falou que estava até a terceira. Mentira, esses idiotas que às vezes aparecem aqui no canal nem sabem, nem prestam atenção, nem assistiram a entrevista. Foi lá pro minuto 15, 16, porra, é só pegar e ver. Então, tipo, estão pegando no pé, estão querendo jogar quem cobre o Santos, né, contra a torcida. Não é por aí, gente, não é por aí, não é por aí, tá? Vamos devagar. Quem não tá cumprindo com o que deveria cumprir é o Fábio Carille. Como você está falando isso, Fará? Ele é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Porque o campeonato deu 3, 4, 5 chances. Agora eu te falo um negócio. Você não estava torcendo para acabar o jogo contra o Mirassol? Temendo o empate? Pela maneira que o Santos está se portando? Quantos e quantos jogos? A Vila Belmiro é a mesma? Como era? Hein? Tem a mesma força? Tem o mesmo peso? Pois é. É o trabalho do Carille. Tamo junto, um abraço.